TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Fortaleza realiza esta sessão solene de entrega da medalha Ayrton Senna ao maratonista Fernando Luciano Barros Xavier Pangaré. Requerimento de autoria do vereador João Alfredo, aprovado por unanimidade pelo plenário desta Câmara. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor vereador João Alfredo, neste ato representando o excelentíssimo senhor vereador Acrísio Senna, presidente do Poder Legislativo Municipal, para presidir esta sessão solene. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à Câmara Municipal de Fortaleza. Chamo então agora para compor a mesa o colega vereador Marcílio Gomes. Convido também o secretário de Meio Ambiente e Controle Urbano do município de Fortaleza, advogado Deodato Ramalho. Convido o senhor Américo Ximenes, presidente da Federação Cearense de Atletismo. Podem sentar aqui na frente. O senhor Pádua Soares, presidente do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região. Opa, obrigado pela presença, viu? Me falaram da presença do Anísio Melo. Está aqui? Então, eu chamaria o Anísio Melo, presidente da APEOC, para compor a mesa. E, finalmente, nós gostaríamos de chamar para compor a mesa, obviamente, o homenageado desta noite, o professor ultramaratonista Fernando Luciano Barros Xavier, o Fernando Pangaré. Convido os presentes para ouvirmos o hino nacional brasileiro, letra de Francisco Manuel da Silva e música de Joaquim Osório Duque Estrada. Ipiranga, as margens prósperas de um povo heróico, brado, retumbante.
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras obras em clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta cúpula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eu, ao longo da sessão, vou nominando todas as pessoas, as entidades, os representantes, né, que estão aqui presentes. Já estamos ali, o cerimonial pegando alguns dados. Se alguém quiser fazer um registro de alguma entidade, por gentileza, chame o pessoal do cerimonial para a gente registrar. Mas eu não poderia deixar de fazer um registro todo especial à dona Alice Barros Xavier, que é mãe do homenageado, né, que veio do Rio de Janeiro para assistir, né, essa homenagem. Seja bem-vinda, dona Ana Alice, à cidade de Fortaleza, que acolheu o nosso querido Pangaré aqui. Então, agora, nesse momento, eu convido a mestre de cerimônias para fazer a leitura do nosso requerimento, que concede a medalha Ayrton Senna ao maratonista Fernando Luciano Barros Xavier, Fernando Pangaré. Requerimento número 370/2012. Requer a realização de sessão solene para homenagear o maratonista Fernando Luciano Barros Xavier, conhecido como Pangaré, com a entrega da medalha Ayrton Senna. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador abaixo signatário da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, nos termos regimentais, requer a realização de uma sessão solene para homenagear o atleta Fernando Luciano Barros Xavier, conhecido como Fernando Pangaré, com a entrega da medalha Ayrton Senna, destinada aos desportistas que se destacam e elevam o nome do nosso município. O maratonista é carioca, mas reside em nossa capital há mais de 20 anos, contando em sua trajetória de corredor com a marca de mais de 200 mil quilômetros percorridos, tendo participado de inúmeros eventos de sua modalidade, tanto em nosso país como em outros países, principalmente da América Latina e Europa, que lhes rendem inúmeros prêmios. Fernando Pangaré é professor da rede pública municipal e estadual de ensino, além de sua atividade de maratonista. Enfrenta, como a maioria dos atletas brasileiros, frequentes dificuldades para manter-se como desportista, como patrocínio para a aquisição de materiais, viagens e hospedagens para participar de competições fora de nosso estado. Na comemoração dos 30 anos de carreira como atleta, percorreu 65 quilômetros em volta de nossa cidade, em 7 horas. Desafio este que recebeu o nome de Around Fortaleza. O corredor tem 2 novos desafios no exterior para o primeiro semestre de 2012. Logo após o Carnaval, Pangaré segue viagem para Caracas, na Venezuela, onde vai disputar a Maratona CAF. A prova vai reunir cerca de 5.000 atletas de vários países sul-americanos. Em abril, seguirá para disputar a ultramaratona Iznik, na Turquia,
com 126 quilômetros de percurso. Evento este que nunca contou com a participação de um brasileiro. Os treinos para as duas provas seguem em ritmo intenso. Diante do exposto, acreditamos que esta Casa Legislativa considere justa e aprove a homenagem que aqui requeremos. Departamento Legislativo, em 27 de fevereiro de 2012, vereador João Alfredo, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Ceará. Este requerimento foi subscrito pelos vereadores Iraguaçu Teixeira, Leonelzinho Alencar, Marcílio Gomes e Adelmo Martins. Neste momento, convidamos o vereador João Alfredo para fazer a saudação ao homenageado. Antes de fazer a saudação, também mais algumas presenças que eu gostaria de registrar, também muito, vamos dizer, do aspecto mais afetivo, né? Eu falei da mãe, agora da senhora sua mãe, vou falar da senhora sua esposa, Dona Maria Eunice de Vasconcelos Xavier, e os seus filhos Eduardo e Íris, né? Então, registramos com muita alegria a presença de vocês. Também temos aqui, vindo do Rio de Janeiro, o senhor Calé Mendes, né, representando a comunidade de corredores do Rio de Janeiro, né? Já 70 anos já? 71 anos, né? Então é um exemplo para nós, né? E da professora Sandra Pedrosa, diretora do SEJA, professor Milton Cunha, né? E eu vi ali também, Pangaré, uma pessoa que também quero muito bem, a Ivoneide, né? Que é da comunidade do Poço da Draga, uma lutadora que nós conhecemos lá. Também antes da nossa fala, a gente vai pedir para fazer uma exposição de slides, não é? Que esses slides contam um pouco da vida do nosso homenageado. Então, não sei se tem alguém aqui, tem, né? Aqui no controle, para que a gente possa passar esses slides antes da nossa fala, porque as imagens, eu acho que está com algum problema aí, porque às vezes de resolução. Acho que tem que ir rapidinho aí, Pedro. Nós já vivemos situações parecidas com essa aqui, nesse mesmo, porque às vezes 32 anos, né? 1980 a 2012. 32 anos de estrada, né? Bom, essa parte a gente pode pular porque eu vou falar um pouco sobre isso, né? Na minha fala, né? Quem é exatamente o nosso homenageado, né? E aí talvez a gente possa ir avançando para exatamente as imagens, né? Exatamente professor do município e do estado, né? Então, e as marcas da prefeitura e do governo do estado. E aí eu acho que não vai sobrar canto nenhum no mundo onde ele onde pisou, a gente vai ver como ele já andou, né? 200 mil quilômetros não é para qualquer um, né? Então também nós vamos fazer o registro, não é, de todas essas, não é, essas conquistas, não é, já. Então pode passar aí, Pedro. Então, talvez a melhor solução seria eu ir falando enquanto passo o vídeo, né, até para que as pessoas pudessem acompanhando. Então, eu pediria a gentileza do nosso vereador Marcílio Gomes de assumir a presidência, enquanto eu faço a saudação ao homenageado e o vídeo vai sendo apresentado. Obrigado ao vereador Marcílio. Bom, senhor presidente, agora que está presidindo a nossa sessão, vereador Marcílio Gomes, que
também tem uma ligação até mais antiga do que eu com o Fernando Pangaré, a época em que ele dirigiu, não é, os esportes da nossa prefeitura de Fortaleza, não é? Em nome de quem quero saudar toda a mesa e agradecer a presença de vocês e saudar também todo o plenário aqui, dos amigos, companheiros, companheiras, familiares, muitos professores da rede, não é, que estão aqui, os que vieram do Rio de Janeiro aqui para a cidade de Fortaleza, né? Toda a nossa saudação, né? Então, aqui nós vamos fazer a primeira justificativa, né? E depois eu vou falar por que então da apresentação, não é? Quem é Fernando Pangaré, até pela sua própria definição. No documento, Fernando Luciano Barros Xavier, filho de José Xavier Neto, já falecido, e de Dona Alice Barros Xavier, aqui presente, né? Nasce no dia 25 de outubro de 1966, na Tijuca, no Rio de Janeiro, tendo permanecido a maior parte da sua vida em Ramos. É casado com a Dona Maria Eunice, né? Já falei, possui 3 filhos, o Eduardo, o Ivo e a Íris. O Panga, né? Ele também, quem conhece ele sabe que ele gosta desse apelido, né? Se define como um camarada constantemente audaz, profundamente confiante, intensamente crédulo, intrinsecamente determinado, inteligivelmente intrépido, atemporalmente forte, usualmente ousado, razoavelmente perspicaz, distintamente pertinaz, ligeiramente sagaz, profundamente tenaz e geralmente tranquilo. Tranquilo, eu vou discordar um pouco, viu, Pangaré? Eu acho que as pessoas conhecem, sabem que você é bastante agitado. Eu estou lendo aqui a autobiografia dele, mas quem conhece ele sabe como ele é acelerado, né? Olha ele já. E modesto, né? Tá certo. Ele acredita à mão de Deus os inúmeros milagres vivenciados. Destes, o maior seria manter-se de pé no Ceará, onde mesmo com pouco apoio, consegue realizar um intenso cronograma de eventos, 90% dos quais fora da cidade de Fortaleza. Corredor desde 1980, nós vimos ali, né? Em 2005, na República Tcheca, completou 200 mil quilômetros corridos. Durante este ano, competiu em vários países: Argentina, Chile, Colômbia, Egito, Espanha, Holanda, Israel, Itália, Paraguai, Peru, República Tcheca e Uruguai são alguns deles, né? Atualmente é professor concursado, né, da Prefeitura de Fortaleza desde 1994, da qual recebe apoio desportivo funcional, e do governo Ceará desde 1995, pelo qual a partir de 2011 passou também, né, a ser apoiado, né? Aí vem aqui um currículo desportivo que, se eu fosse lê-lo todo aqui, a gente talvez tivesse que terminar a nossa sessão, né, à meia-noite, né? Mas ele tem premiações, né, em várias corridas, né, como campeão, né? É representante do nosso estado, do nosso município, né, em várias maratonas e ultramaratonas, que é um esporte, vamos dizer, onde o esforço é bem mais acentuado, né, como esse agora que ele vai realizar na Turquia, que são 126 quilômetros, não é? E que, portanto, tem uma história que essa medalha, que é a medalha Ayrton Senna, que foi criada exatamente para homenagear os desportistas de Fortaleza, não é? E nós estamos considerando ele um ciaroca, né? Eu tinha um amigo, muito amigo meu, que infelizmente já faleceu, né, que gostava muito de Fortaleza e ficava lá em casa, e quando eu viajava também, era o Paulo Piramba, eu ficava na casa dele, ele vinha para o pré-carnaval e o carnaval ele ia para lá, e a gente brincava que ele era um ciaroca, uma mistura de cearense com um carioca. E é um pouco também o que é o nosso querido Fernando Pangaré. Como é que eu então travo conhecimento com essa figura? Na greve dos professores estaduais, tá? Uma das greves heróicas dessa categoria, né? E aqui nós estivemos, né, muito presentes nesse apoio, e sempre ele me puxava ali para conversar e tal, e depois, a partir de ali, né, nessa característica que é tão sua, né, porque eu acho que uma das características dele, que ele não colocou no currículo dele, é a facilidade de fazer amigos, né?
Ele realmente, ele cativa as pessoas, né? E vai, e puxa, e conversa, e sempre conversava comigo ali no finalzinho, ele gostava de ficar ali no finalzinho do Paulo Sarazate, não era Pangaré, ficava ali na entrada, aí me puxava e a gente conversava um pouco sobre a greve, tem vários professores aqui que estavam, né? E depois, então, ele começou a me contar a sua saga, né? Essa história, né? Pangaré tem 45 anos, né, Pangaré? Quer dizer, o Pangaré é um menino na frente aqui do nosso Calé, que tem 71, né? Tá certo? Mas mostra como o esporte tem uma importância muito grande, tá certo? Na própria vida das pessoas, né? Então, e ele me falava, tanto me falou de todos esses desafios, como também da dificuldade que ele sempre teve, né? O Marcílio sabe disso, que acompanhou na época que era, vamos dizer, responsável pelo esporte da Prefeitura de Fortaleza, para conseguir esse apoio. Ele sai pedindo a todo mundo, né, como a gente diz aqui no Ceará, como quem pede a Deus, né? Então vai, viaja, procura uma empresa, procura outra, procura a Prefeitura, governo do Estado, né? Nesses dias foi para Caraú, atrás de uns apoios, voltou, e eu sempre acompanhando um pouco isso. E me chamou a atenção, tá certo? Primeiro, esse é um exemplo, tá certo, que eu acho que da vida dele, né, de superação, né, que ele acredita, inclusive, a Deus aqui na sua fala, e que é um exemplo, né, para a juventude. Não é? Mas, mais do que isso, ele, no nosso entendimento, ele merece isso porque, de alguma forma, mesmo tendo nascido no Rio, nessas competições ele está levando o nome de Fortaleza, da nossa cidade, que aqui nós, vereadores, representamos o povo de Fortaleza, e do estado do Ceará, e, evidentemente, fora do país, representa as cores da nossa bandeira nacional. Não é? Então, era preciso que nós pudéssemos fazer esse reconhecimento, tá certo? Até como uma forma de dizer assim, nós não queremos só um Pangaré, nós queremos muitos Pangarés aqui em Fortaleza, para incentivar o esporte amador e para incentivar particularmente, né, o atletismo. E o que me chama? Eu falo aqui na frente, não é, dos professores que são da Federação de Atletismo, do Conselho de Educação Física, do Conselho Regional de Educação Física, me chamou a atenção duas coisas. A Prefeitura, de uma forma, vamos dizer, bem intencionada, absolutamente bem intencionada de apoiá-lo, o dispensa, vamos dizer, dos expedientes. O Estado, por outro lado, se ele viaja, ele tem descontado os dias em que ele está fazendo essa disputa. Se me permitam aqui, eu acho que as duas posições, a primeira muito mais bem intencionada do que a segunda, elas estariam incorretas. O que é que eu penso? Eu digo assim, Pangaré, eu vou lançar o desafio, ainda bem que tem o Deodato, que representa a Prefeitura de Fortaleza. Qual era o desafio? Por exemplo, o apoio ao Pangaré, para que ele possa estar presente nessas competições, para que ele possa treinar e, evidentemente, representar, deveria ter uma contrapartida. Primeiro, nesses dias, obviamente, ele não está indo fazer um passeio, ele está indo fazer uma disputa, ele está indo representar Fortaleza, Ceará e o Brasil nesses eventos. Segundo, por que não termos em Fortaleza, nas escolas municipais e estadual, uma escola de maratonistas? Por que não aproveitamos a história do Pangaré? Por que não aproveitamos a experiência que ele acumulou para que ele possa formar? Eu imagino, Pangaré, que quando você tem um Calé aqui, porque eu acho que ele foi uma referência para você. Eu posso imaginar isso, né, pela sua idade e pela dele, né? Depois você vai chegar o momento em que vai ter que passar o bastão, para usar também uma expressão, né, do atletismo, né, que é aquela corrida, né, de revezamento, onde você, coletivamente, quando termina, você passa o bastão ao outro para o outro correr. Então, nós precisamos criar essa corrente, como se ao invés apenas de um corredor, nós pudéssemos ter, tá certo, uma equipe de revezamento, não é? Então, eu queria, portanto, lançar esse desafio, para que município, ele diz, eu fico numa biblioteca, nada contra a biblioteca, tudo a favor dos livros para ler, mas por que não se aproveita a experiência, tá certo? A história, não é, que está aí nessas fotos, que está aí em todas essas competições dele,
para formar a juventude, né? Quantos viraram no Brasil jogadores de futebol por causa do Pelé, do Zico, tá certo? E agora do Neymar, né, que é o principal. Depois, quando o voleibol se tornou uma expressão nacional, tá certo? Que o Brasil foi aos pódios de Olimpíadas, de campeonatos mundiais, né? Desde o Bernard, daquela primeira equipe, até a atual, com o Bernardinho, equipe de homens, de mulheres. Como isso incentivou, né, ao vôlei. Aqui, Fortaleza é uma referência no vôlei de praia. É uma referência no vôlei de praia, tá certo? Que surgiram aqui. Isso para não falar da natação, do ciclismo, que são os esportes que eu curto pessoalmente mais de fazer e faço nas horas que são possíveis. Então, eu queria, portanto, com essa medalha, que homenageia o Pangaré, a sua tenacidade, a sua persistência, a sua teimosia, que nós pudéssemos lançar esse desafio para a cidade de Fortaleza, né? Que é uma escola de atletismo dentro das escolas municipais, coordenada por esse grande professor, que seria certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, né, o Fernando Pangaré. Então, Pangaré, é essa saudação que eu faço a você. Você, apesar de cearoca, né, você nos orgulha a todos quando nos representa por aí fora. Nós estaremos torcendo por esse grande desafio. Ele me dizia que nesse desafio dessa ultramaratona lá na Turquia, só tem 2 não turcos inscritos. Não turcos, quer dizer, todos os demais são nacionais, são da Turquia. Um polonês e o próprio Pangaré, não é? Mostrando, vamos dizer, a qualidade do desafio, né, que ele está se propondo, não é? E que a gente possa fazer com que isso, ali, ó, ali nós estamos ali, o mapa, volta um pouquinho, porque está direto aí, mas está aí o mapa, né, que a gente vai ver, né, em torno desse lago, né, que vai ter a maratona, um terreno acidentado, com muita subida, né, e que é o próximo, mas um grande, um imenso desafio, né? Então, que quando você voltar, Pangaré, nós já possamos estar pensando aqui, eu vou apresentar um projeto de indicação, tá certo? Para que a gente possa criar essa escola, fazer esse desafio à prefeitura. Eu sei que o Deodato